Graça e paz, misericórdia, neste dia de segunda-feira, onde estamos na viração do dia, uma nova semana, com apreensões, perspectivas, no coração, não só nosso, mas no coração de toda a nação, mas acima de tudo tendo a esperança, a graça e a confiança que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida e que o seu coração esteja no Senhor. Saiba que Deus sempre terá uma palavra ao seu coração. E nessa tarde, noite, e se iniciar de noite, eu quero dizer para você, há uma palavra de Deus ao coração, ao seu coração. Uma palavra diretamente de Deus à sua vida. Você está precisando de uma palavra de Deus que lhe dê conforto, direção, uma resposta direta de Deus que provoque uma reviravolta na sua vida? Você está nessa expectativa de ouvir a Deus esses dias? Eu creio que sempre o nosso coração, diariamente, está na expectativa de ouvir ao Senhor. A Bíblia diz que todos os dias Deus ia até o homem ali no jardim do Éden para conversar com ele, orientar a sua vida, alegrar o seu coração e reiterar a sua aliança com ele. Assim somos nós. O homem esperava todos os dias o Senhor vir conversar com ele, para orientá-lo na sua vida. Precisando você de um milagre de Deus, ou saber se o seu propósito aqui na terra está dentro da sua palavra, eu volto a dizer para você, Deus quer falar com você. Mas para Deus falar, nós temos que parar para ouvi-lo. Enquanto estivermos falando, com a nossa mente devaga, Deus não consegue falar. Para agora, porque Deus tem uma palavra ao seu coração. Você pergunta, qual é a palavra de Deus para a minha vida hoje? Qual é a palavra? Qual é a normativa? Qual é a palavra de orientação de Deus para a minha vida? Diante de tantas indecisões, diante de tantas lutas, diante de tanta nebulosidade espiritual. Existem dias em que o que mais queremos é ter uma resposta para aquilo que estamos vivendo, O homem precisa de uma resposta. A agonia da alma, o problema da alma é quando as perguntas, as incógnitas crescem na sua vida, no seu ser, e ele não tem a resposta. Aqueles momentos em que estamos desanimados, sem forças, com a visão totalmente negativa sobre as coisas e pessoas ao nosso redor. Às vezes tristes, sem perspectiva, nos sentimos rejeitados e sozinhos. Deus não fez o homem para viver uma vida de solidão. Deus criou o homem para uma vida de relacionamento. Quando Deus criou o homem, houve um hiato, cessou tudo. E agora Deus começa a olhar o homem e viu que algo faltaria ou estava faltando para ele. E ele disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma adjutora idônea, farei uma companheira idônea
para estar ao lado dele. É interessante que Deus não nos fez para estar, vivermos, nem andarmos sozinhos. Mas tem dias em que vivemos fracassos, problemas de saúde, relacionamentos quebrados, traição ou decepção, fases sem dinheiro, nos sentimos fracassados, incompetentes no trabalho, dias em que não temos esperança de ver nossos sonhos realizados, ou simplesmente dizem que estamos nos sentindo vazios. Há um vazio no interior, um vazio que só pode completar, só pode tomar forma dentro de nós, é com a presença do Senhor Jesus. Então, diante de tantos problemas, decepções, tristezas, problemas financeiros, horas de fracassos, horas de indecisão, a vida começa a parecer absolutamente sem graça, sem sentido. Realmente, você precisa urgentemente de um novo ânimo. Mas preciso dizer que este ânimo não será encontrado em coisas realizadas, situações resolvidas, ou até mesmo em pessoas dispostas a ser o nosso apoio ou suprir a nossa carência. Você precisa urgentemente de um novo ânimo. Elias, após fazer grandes milagres, porque Elias realizou 7 grandes milagres como profeta no meio de Israel. E após fazer descer fogo dos céus, chuva para Israel, de repente Elias se coloca ou vai parar numa caverna. E ali o profeta está desolado, com um sentimento profundo de morte. Para ele não teria ou não tinha mais sentido a vida. Que hora terrível estava passando o profeta, o homem de Deus. Mas Elias, naquele ostracismo, naquela profunda depressão, com medo de uma rainha chamada Jezabel, que prometera matá-lo, tirar a sua vida. De repente, uma voz, alguém começa a falar com Elias. Elias, o que você está fazendo aqui nessa caverna? Elias, o que você está fazendo aqui nessa caverna? Ele disse: Deus, o Senhor não sabe? Em Israel, somente eu fiquei como profeta. Eu estou desolado, a vida não tem mais sentido para mim, o que eu prefiro é a morte. E o Senhor disse: levanta, Elias, sai dessa caverna. Elias estava com fome, com sede, e ali Deus enviou o pão para ele comer, água para ele beber, o pão poderoso do Senhor, um pão sobrenatural que satisfez o seu corpo humano, mas era um pão sobrenatural. Eu creio, porque Elias andou 40 dias e 40 noites até chegar em Horebe.
Ele estava desanimado. Nesta hora de tanto desânimo como estava Elias, ele precisava de um novo ânimo. Uma palavra que viesse restaurar suas forças emocionais, psicológicas e espirituais. E é interessante que agora Elias, naquela caverna, ele se levanta, come daquele pão, bebe a água e começa a sua caminhada. Você precisa dessa palavra de Deus dessa noite. E a palavra esta: levanta, sai desse ostracismo, sai dessa depressão, sai desse estado de tristeza e opressão. Coma e beba, porque ainda tenho muito a fazer através da sua vida. Você é o homem que ungirá reis, profetas nessa terra. Levanta, Elias. Eu pergunto, ou você pergunta para mim, qual é a solução para eu me sentir melhor hoje? As coisas que acontecem ao nosso redor têm o poder de influenciar como nos sentimos. É verdade. Mas esse é justamente o ponto em que eu quero chegar. As coisas exteriores, as circunstâncias, as pessoas, a vida em si, que desencadeiam pensamentos e sentimentos ruins. Parece que só vem sentimento e pensamentos à nossa mente, ao nosso coração, desalinhado à palavra de Deus. Se você estiver fortalecido o seu interior o suficiente em Deus, nesta hora, você conseguirá criar uma barreira protetora e elas não afetarão a sua vida a ponto de fazerem você desistir. O medo é um espírito e todos nós que temos uma alma passamos pelo vale do medo. O medo vem sobre todos nós, assim como veio sobre a vida de Elias e muitos outros profetas e muitos homens de Deus em toda a história da igreja. O medo vem sobre nós. Agora nós não podemos deixar que o medo nos abata, o medo nos prenda. O medo passa a ser a solução da nossa vida. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. A alma projeta o medo, mas através do Espírito de Deus, do nosso Espírito, esse medo é dissipado. A nossa fé é acrescida e nós passamos a ver as coisas não do ponto de vista humano, mas do ponto de vista do próprio Deus. Eu quero dizer para você que não é uma utopia, mas é possível viver feliz e em paz. A primeira declaração de Jesus após ressuscitar e vir ter com seus discípulos. Eles estavam com as portas trancadas e ele ressuscitado entrou a si mesmo num corpo celestial e disse: Shabbat Shalom, a paz, a paz. E ali aqueles homens receberam a primeira palavra dos lábios de Jesus: a paz. Em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que Ele é a nossa paz. Então, nessa turbulência humana, em todas essas dificuldades que temos passado, nós podemos, você pode realmente viver em paz. Mesmo que tudo mesmo, pareça estar literalmente desmoronando ao seu redor. Parece que nada dá certo. Parece que nada se encaixa no seu caminho. A resposta
para que Jesus fosse a resposta para que você precisa resumir-se a um nome, a se dobrar os seus joelhos, é o nome de Jesus. Na turbulência da vida dos apóstolos, dos discípulos, ali no capítulo 14 de João, aquele capítulo Jesus começa a falar: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Eles estavam com muitas indecisões. Passava-se o tempo, Jesus fazendo, operando o sobrenatural, mas eles pensavam no futuro. O que seremos? O que será de nós daqui a alguns anos? Daqui a um tempo? Jesus disse, diante daquela situação, o chamou à parte e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Não importa o que você esteja passando, Jesus quer hoje transformar completamente a sua perspectiva sobre a sua vida. Ele quer mudar esse quadro de derrota, esse quadro negativo que a sua alma criou para você. Você se enclausurou dentro de um quadro de pessimismo, de derrota, de trevas, de desilusão. Mas Ele quer tomar você pela sua mão e fazer com que você se erga nesta hora, nesse momento de meditação. Saiba que a palavra de Deus hoje para você é ânimo, força, crê somente. As situações não vão mudar magicamente, mas com Jesus você se sentirá pronto para viver a sua vida com alegria, seguindo um propósito, mesmo que tenha que enfrentar os obstáculos naturais que aparecem no caminho. Com Jesus, você nunca mais estará sozinho. Não é maravilhoso? Ele disse: eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o outro Consolador. Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. A ajuda de Deus está estendida à sua vida nesta hora. E você pergunta: como Deus poderia ajudar a minha vida, na minha vida prática? Porque nessa hora de incredulidade, de fraquezas espirituais, para o homem, Deus se torna distante, insensível, parece que nada acontece, parece que Deus não está se lembrando de você, Deus não está atento à sua vida. As pessoas procuram se aproximar de Deus através da religião, mas Deus não valoriza a religiosidade, muito pelo contrário, Ele se preocupa apenas com as pessoas, não com a religião. Ele se preocupa com a sua vida, com a minha vida, com o nosso coração, e não com algum tipo de ritual, hábito, ou esforço humano para parecer melhor. Deus te ama demais. O amor de Deus é grande e profundo pela sua vida. E Ele espera que você o reconheça como seu Deus e que queira ter uma vida de relacionamento com Ele. As circunstâncias não podem nos separar do propósito, se estivermos vivendo os princípios da palavra de Deus e exercendo fé no nome de Jesus. Mas será que Deus se importa conosco? Será que Deus se importa com o seu povo, com a sua igreja? Claro que sim. É exatamente nesse momento, enquanto você está aí enclausurado, Ele está contemplando o seu coração. Feche os teus olhos por um minuto e conecte-se com Ele agora. Entre em conexão com os céus.
Desligue desse mundo por alguns instantes. Entre na presença do Eterno. Ele diz para você: esse meu braço não está encolhido para que não possa agir, e nem os meus ouvidos fechados que não possa lhe ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação de ti do vosso Deus. Permita que o Criador de todas as coisas preencha o seu interior. Por sabermos que Deus é soberano e todo-poderoso, muitas vezes esquecemos que Ele é o nosso Pai. Abba, Pai. Paizinho, Pai de amor, Pai de relacionamento. Pai que entende o nosso sofrer. Pai que entende as nossas necessidades. Pai que entende o nosso coração, a tribulação que passamos. Um Pai amoroso, cuidadoso, atento, que nos vê individualmente, mesmo com toda a grandeza que tem. Deus, Ele nos particulariza, porque cada um de nós somos filhos dele, comprados e redimidos pelo sangue de Jesus e transformados pela sua glória. Então, Ele se importa com você e com todos os detalhes da sua vida. E o melhor, Ele quer te ajudar. Ele sabe que você sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Sem a força dele, a graça dele, o estímulo dele, sem o operar dele, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode dizer: mas eu sou falho, sou pecador, não me sinto digno de nada de Deus. É óbvio. Nenhum de nós somos dignos de nada de Deus. É tudo pela graça. Efésios 2:8 diz a palavra: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das suas obras, do seu fazer, para que você não venha se gloriar. É graça, é favor de Deus que Ele exerce para conosco. Eu quero dizer para você: quem não é falho? Todos nós. Deus conhece as nossas fraquezas, não para nos acusar, não para nos abandonar, mas Ele conhece as nossas fraquezas para nos fortalecer. O apóstolo Paulo chegou a dizer: quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Porque quando eu estou fraco, eu dependo única e exclusivamente dele, fonte minha e redentor meu. Acontece que as pessoas confundem dois conceitos: pecador e santo. E por causa dessa confusão se sente indigno de estar na presença de Deus. Quando erram, porque se sentem acusadas. Nós somos santos porque fomos separados para Deus, para pertencer ao reino de Deus. Mas vivemos num corpo de pecado limitado, com influências diárias negativas. Por causa disso que a cada dia temos que colocar nossa vida na cruz, crucificando o nosso ego, a carne, a natureza carnal, para que a natureza de Cristo haja em nós e através de nós. Agora, você entenda: se você já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é uma nova criatura e se tornou um santo. Sim, santo, separado para Deus, propriedade exclusiva de Deus, filho de Deus, herdeiro de tudo que Deus tem. Santo não significa ser perfeito. Santo, segundo a palavra de Deus, significa ser separado para Ele, propriedade dele. Isso não quer dizer que você não possa errar eventualmente, mas que o sangue de Jesus Cristo te tornou justo diante de Deus e você pode se aproximar dele sem medo. Aproximemos, pois, com toda a confiança, porque Ele é o Deus abençoador das nossas vidas. Conceito de pecador já é outro. É aquele que não conhece, aquele que conhece ou
não conhece a Jesus, mas escolheu uma vida na prática do pecado. O santo não vive na prática do pecado, ele peca, por causa da sua natureza de pecado. Mas ele não fica na prática do pecado, ele não vive praticando o pecado. Apesar do pecado, Deus nunca se afasta do homem. Mas é o homem que se afasta de Deus por sentir vergonha ou medo dele quando erra. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que ele se escondeu, porque todos os dias Deus vinha conversar com ele. E aí, Deus foi ao encontro dele mais um dia, como todos os dias. Adão, Adão, onde você está? Ele dizia, eu me escondi porque me sinto nu. Eu tenho medo. Eu estou com vergonha do Senhor. Adão disse, eu estou com vergonha. O pecado nos separa de Deus e do agir de Deus. E eu pergunto, se você é um pecador ou um santo, Deus está de braços abertos querendo receber, porque Ele te ama demais e quer você perto dele. Não interessa a sua condição agora. O importante é você se render a Ele, como filho salvo ou como um filho perdido e desviado da sua graça. E se prostrar aos pés dele e dizer, Senhor, eu reconheço o sacrifício de Cristo e reconheço que eu preciso do teu perdão e o cancelamento dos meus pecados. Dá para mim a tua paz. Basta que haja um arrependimento por causa dos seus erros e o reconhecimento de que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. E quando você confessa, você é salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10. A Bíblia diz que quando nós cremos, confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração a Jesus Cristo, nós somos salvos. Todos nós vivemos problemas, mas tenho a certeza de que apesar das pequenas e grandes dificuldades que passamos, Deus jamais nos abandona. O Espírito Santo está sempre nos comovendo ao pecado, à justiça e ao juízo, nos levando de volta ao centro da santidade de Deus. Deus jamais nos abandona. Vivemos em um mundo mau, governado por Satanás, um inimigo espiritual real, porém invisível. É por isso que é natural termos oposições. Então o que fazer quando bater o desespero? Não deixe de levar as coisas, não deixe de levar pelas coisas aparentes que querem te convencer que você já perdeu, que não tem mais jeito, que você é um fracassado, ou que o seu sonho não vai mais se realizar, que ninguém liga para você e por aí afora. É a voz do inimigo querendo te confundir, desanimar, deprimir, ou te levar à desistência. Mas uma voz mentirosa, porque ela é contrária à palavra de Deus. Porque Deus diz, as circunstâncias sempre vão tentar nos levar a este lugar comum. Deus me abandonou, não vai dar certo, eu entrego os pontos. Mas você quer vencer esse estado interior, aonde você chegou numa situação que nada vale a pena? Tome a decisão. Viva por fé. Seja alimentado em seu espírito a certeza que Deus está com você e em você e por você. Desvie os teus olhos das situações ao seu redor, a toda essa problemática que foi criada contra a sua vida, que te empurra para debaixo e fortaleça o seu interior. Mesmo que tudo pareça estar dando errado, você pode ter paz se estiver com o seu espírito fortalecido. Essa é a palavra do Senhor ao seu coração, ao meu coração, nesse iniciar de noite. Você tem valor. Você tem tanto valor
que Jesus não mediu esforços. Foi aquela cruz, morreu, derramou o seu sangue e ali consumou os nossos pecados e nos deu um caminho de vitória, um caminho eterno, um caminho de todas as soluções. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Procure ouvir a voz de Deus. Nessa noite, tira um tempo para orar. Para tudo, desliga o televisor, entra no teu quarto em segredo e no secreto da sua vida Deus falará ao seu coração. E a tua vida mudará de um modo sobrenatural. Deus o abençoe. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra é alimento para a nossa vida. Quando os céus se emudecem, ó Deus, existe uma confusão na nossa vida. Os céus foram abertos para falar conosco. O Senhor nos deu uma ligação direta a Ti, que é a oração. Que o Teu Filho, nessa noite, possa procurar um tempo de oração, de comunhão. Ó Deus, diante desse quadro tão triste, com dificuldades, com medo da fome, com medo do desemprego, com medo dessa pestilência, com medo de ser vencido pelas circunstâncias da vida. Entra em providência agora, entra nessa casa, nesse lar, entra nesse coração apavorado agora, Pai. Que o dom da vida de Deus entre nesta casa e nesse coração. Opera o milagre segundo a Tua graça, Pai. Deus, que ao romper esta noite, amanhã, no novo dia, eles venham acordar com novas perspectivas de vida, um novo horizonte, um caminho tremendo de vitórias à sua dianteira. E a mão do Eterno sobre eles e a palavra do Senhor confirmando em seus corações. Abençoa-os, ó Deus, muito obrigado. Que essa palavra produza vida, paz e mudança de destino nessa vida, nessa casa. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amanhã estaremos de novo meditando a palavra de Deus, porque Deus sempre terá uma palavra para o nosso coração. Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração.